Mas como está faltando assunto, a imprensa foi seguir a Janja, lá em Portugal, né? E a Janja, ao que tudo indica, ela entrou numa loja e comprou uma gravata de presente para o presidente Lula, né? Aí a Mônica Bergamo escreveu assim, minha amiga Mônica, né? Janja foi à loja de alto luxo em Lisboa comprar gravata para Lula, diz a assessoria, né? A assessoria já se pronunciou, porque antes a notícia era Janja entra em loja de luxo, como se ela não pudesse entrar numa loja de luxo, sai com uma sacola e não quis dizer o que comprou, né? Aí você vê o seguinte, quer dizer, olha, Pedro Ronque, pessoal que passa pano para joias do Bolsonaro criticam a compra da gravata do Lula. Júnior Soares, melhor que entrar com 3 kits de joia, né? Bom, Rafa Lula Silva, sendo assim, o Marreco diria que a loja é dela. Ju Ferreira, e para comprar a gravata de um chefe de Estado onde a falta de pauta da Folha chega a ser ridícula, né? Tentaram escandalizar, Léo, a compra de uma gravata. Tipo assim, vamos lá, um casal viaja para Portugal, aí o marido lá tem um encontro qualquer de trabalho. A esposa vai numa loja e compra um presente. E daí, qual é a notícia, Léo? Nós estamos vivendo um momento em que a Janja, ela se tornou um assunto extremamente interessante para a mídia, né? Porque, como eu disse lá a respeito dessa necessidade de criação do que está rolando hoje, como não tem o que falar, como não tem tanto assunto como tinha antigamente, eles precisam criar onde atacar. E a Janja, elas têm um certo significado. A Janja significa, nesse momento, talvez, uma forma de agredirem a mulher brasileira com a continuidade daquilo que tentavam fazer aquele tempo, que era basicamente atacar o brasileiro através de um suposto enriquecimento do Lula. Essa estratégia, ela funciona muito bem porque ela desperta aquele ódio através da ideia da inveja. Veja bem, eu vou atacar a sociedade brasileira falando que o Lula tem o triplex, naquela coisa de que, olha, o Lula tem, você não tem. Olha que absurdo. O Lula conseguiu, você não conseguiu. Agora, ficar falando sobre os gastos da Janja é uma coisa muito semelhante. Olha, vocês estão aí em dificuldade, mas o Lula, que é o presidente, né, que prega igualdade e comunismo, a Janja, que é a esposa do Lula, comprou, né, um perfume de R$1 bilhão. A Janja comprou para ela a Ferrari de ouro, né? E aí eles vão começar atacando dessa forma, porque dessa forma eles conseguem aguçar a revolta, o ódio e uma coisa que é muito importante nesse momento, os cliques, né? Como aquela história, por exemplo, que eu achei um absurdo de ficarem repercutindo os móveis que estão sendo comprados para o Alvorada, né? Inclusive, a pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento é se a oposição realmente acredita que seria compatível com o tamanho da República Federativa do Brasil comprar os móveis para o Palácio do Governo num brechó, porque estão discutindo o valor dos móveis que são comprados para receber autoridades. Comprar na Tokstok, né, Léo? Vai na Tokstok e compra lá, né? Não, pelo que eu estou entendendo, o pessoal está querendo que abra um site, né? Que a Janja pessoalmente entra, abre um site ali de um brechó de Brasília, vê o que tem ali de coisas usadas, estão sendo vendidas, e compra de repente ali um sofá de R$200 e coloca para receber, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos. É uma coisa completamente sem nexo. Por que fazem? É porque eles acreditam realmente que está incompatível o valor do sofá para o tamanho do local onde esse sofá vai ser colocado. Lembrando, não é sofá para casa da Janja, é o sofá do Palácio do Governo que vai receber, obviamente, pessoas do mundo inteiro. Não, é porque isso bomba nas redes. Afinal de contas, o valor, às vezes, do carro que você compra para o presidente do seu país, ele é muito maior do que o valor do carro que uma pessoa comum tem condições de comprar. Assim como o valor do sofá que você compra para o Palácio do Governo do país de 210 milhões de pessoas tem um valor muito maior do que o valor do sofá que você compra para as famílias brasileiras, para a maioria das famílias brasileiras. Então, isso gera uma comoção, isso gera uma possibilidade muito grande de contra-ataque contra o governo, cliques e revolta e ódio baseado na inveja, e fica difícil de defender. Como você chega argumentando para uma pessoa que não ganha R$65 mil num mês, ou num ano, falando com essa pessoa que um móvel do governo custa esse preço? Da mesma forma que às vezes você explica para essa pessoa que um helicóptero do Corpo de Bombeiros, que não é pilotado necessariamente pelo presidente da República, às vezes custa, né, muitos e muitos e muitos milhões, mas é difícil para uma pessoa convencional entender e gera muita, mas muita comoção, muitos cliques e muita revolta. A inveja, né, Léo? A inveja, o ressentimento, né? O motor do fascismo, do nazifascismo no Brasil. Cris, oi, rapazes, a Janja é a bola da vez, pois antes a vítima da misoginia era a Dilma. Mulher do Lula, tem o próprio salário. E pior, tem protagonismo. Já é esperado. Tem dinheiro para comprar uma gravata, né? Qual é o problema? Né? Qual é o problema de comprar uma gravata? E a Cristiane Corrêa está dizendo, estão querendo que a Janja compre sofás nas Casas Bahia. Tem que saber, o que importa é o seguinte, sumiram 83 móveis do Alvorada. Esse patrimônio precisa ser cobrado do Trombadinha do Ogro e sua gangue familiar. Ô, Léo, o Bozo é ladrão, roubou 83 móveis do Alvorada. E o pessoal tá preocupado que a Janja quer comprar o sofá, né? A Janja, o governo, né? Enfim, diga, Léo. Eu volto a dizer, é uma coisa completamente bizarra sobre o aspecto jornalístico, né? Sobre o aspecto geral. Você percebe que não tem seriedade por parte de quem faz esse tipo de comentário, porque eu volto a dizer, não se trata, obviamente, de compras relacionadas à Janja, mas associar a Janja
ao sofá que é comprado para o governo, associar a Janja a qualquer compra relacionada ao governo é uma estratégia de gerar comoção. É uma estratégia de querer associar a Janja para dizer que a Janja não é merecedora, para dizer que ela é simplesmente a mulher do Lula, que ela não tem valor nenhum. A ideia, dentro dessa associação, tem uma estratégia de comunicação de conduzir as pessoas à raiva. Aí você imagina aquela pessoa que não tem o menor conhecimento de política, ela vai imaginar que é o quê? Que é um sofá de 65 mil reais que está sendo comprado para a Janja levar para casa dela, para ela curtir a vida, e faz toda aquela lista de compras. Por que essas compras são necessárias? Obviamente porque o Bolsonaro roubou tudo. Então agora é necessário comprar tudo de novo para o Palácio do Governo. Comprando as coisas, essas coisas associadas à Janja, elas geram uma comoção, uma forma muito simples de fazer o assunto bombar, né? De dar por entender que realmente a Janja está levando todos esses móveis e que a vida dela é uma vida maravilhosa e boa, sem ela ter tido nenhum merecimento para isso. E aí as pessoas esquecem o tamanho da participação, principalmente da Janja nesse governo, na eleição do Lula, e esquecem principalmente a finalidade do uso das coisas que estão sendo compradas. E agora, uma coisa que é muito importante, Léo, essa coisa de ficar cavucando o que as pessoas compram ou deixam de comprar não acontece quando é governo de direita. Você já viu, por exemplo, vamos pensar do que é um governo extremamente liberal. Você já viu alguém comentando o que a mulher do Zema compra ou deixa de comprar? Ninguém comenta. Exatamente, porque aí tem o chamado preconceito de classe, né? Quer dizer, como disse o Fernando Horta no Twitter, dizendo puro preconceito de classe. Agora, independente disso, o Lula tem dinheiro para ter a gravata que ele quiser. E a Janja também. Né, e dinheiro conquistado com trabalho. Isso que é importante que as pessoas saibam. Né? Aliás, até porque todas as palestras feitas pelo presidente Lula foram legais e legítimas. Tanto é que os processos contra ele foram anulados e todos os recursos já foram devolvidos à conta dele. Então, Lula é um homem próspero. Também não tem que ter medo de dizer que, olha, o Lula é um cara bem de vida. Qual o problema? Trabalhou, foi o melhor presidente da história do Brasil, foi chamado para palestras, recebeu o dinheiro é dele e ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. E a Janja também faz o que quiser com o dinheiro dela, né? Essa é uma questão importante, porque também não pode ter esse não, veja bem, o Lula não pode, por quê? Tem dinheiro na conta, pode pagar, não está no cheque especial, qual é o problema? Né? Até se tivesse no cheque especial, se tem mais cheque especial para gastar, que compre, né? Cada um, se vai sujar seu nome, você suja depois, mas cada um faz com o próprio dinheiro o que quiser. Essa coisa de ficar vasculhando o que os governantes de esquerda fazem com o próprio dinheiro é uma coisa muito feia. É ridículo, Léo.